somos os Compulsivos, estamos no ar para o nosso live happy hour, estreando no canal do Facebook dos Compulsivos, com pessoas especiais, um tema super especial, Jaime Nigri também na área aqui, ó lá, né? Convoca lá, Jaime, o pessoal lá no grupo, por favor, para o pessoal ir entrando, né? Já temos um volume aqui também, Rafael Albegária, salve, muita gente entrando, com legendas, tá pensando o quê? Que é só você que faz coisa bacana aí, Jaime? Aqui somos os compulsivos, tá pensando o quê? Temos uma live hoje muito especial, e como é a primeira nesse canal aqui, né, não podia faltar algumas pessoas chaves. E, bom, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe Pátio, eu sou o CEO dos Compulsivos, mas menos importante do que esta figura, e eu tenho que apresentar agora por ordem de grandeza, né, em algum canto da tela de vocês aí está Alessandro Saad, muito boa noite, o fundador, o pai da coisa toda, fundador dos Compulsivos. Toda vez que eu ouço ordem de grandeza, eu acho que é meio bullying. Na verdade, é pelo baterista que você é, sabe? É pelo baterista, pelo músico, pelo colunista, né? Não, tudo bem. Depois da certa idade, a gente absorve o bullying e tá tudo bem. Exato. O cara... Albergari, desculpa, Albergari, né? Albergari, não tem acento. E o Alessandro, né, ele é tão compulsivo, porque além de fundar e criar os Compulsivos, ele ainda comanda uma super instituição, né, que é o superintendente do ESPRO, que hoje tem quantos? 14 mil jovens, coisa assim, né? Jovens. E infelizmente caindo em função da crise. Quebra das empresas e tal, mas por aí mil jovens atendidos. Autor, professor, palestrante, né, colunista da Rádio Band News FM, né? Esqueci de mais alguma coisa? Marido da Adriana, pai do Gui e da Bia. Isso, esse é o mais importante. Mais importante. Principalmente o marido da Adriana. É o mais importante. Jordana Abdala diz, oi, mami. Oi, querida. Gostoso você aqui, minha filha. Minha gata. Temos aqui também o nosso compulsivo marqueteiro mor, tanto quanto eu, onde marketing é tudo, tudo é marketing. O professor da galera, queridinho dos seus alunos, queridinho no ESPRO também, é o cara que fez os jovens dançarem Baby Shark na palestra. O pessoal compartilhou hoje a palestra, isso. Fez isso. Muito rila pro pessoal. Professor Augusto Roque está aí também toca, especialista em Employee Experience, né? E Batista. Professor colunista da Rádio Band News FM, também como nós, professor, autor, aliás, diga-se de passagem, um momento jabá aqui, peraí, aqui o primeiro livro dos Compulsivos, que o Alessandro, né, organizou, a versão número 1, está à venda nas melhores livrarias. Ou em livro.compulsivos.org. Ou em livro.compulsivos.org. E eu e o Roque tivemos a honra de fazer este daqui, cadê? Opa! Empreendedorismo. Fizemos um livro com essa instituiçãozinha aqui pequena, um livro sobre empreendedorismo, com a autoria minha e do Roque, para, enfim, impactar e ajudar um pouquinho nos jovens. E hoje a gente tem uma convidada mais do que super, hiper, mega especial, né? Ela é amiga minha, assim, desde os tempos que eu usava fraldas, né? Não vou falar quantos anos, porque eu sou sem exageros, né? Mas temos aqui a minha querida amiga, e agora já amiga dessa turma toda, porque ela se enturma muito fácil e já se sente em casa aqui, que é a minha querida amiga Renata Maxud. Olha só, mãe da Jordana, como é que chama os outros 3 que estão circulando por aí também? Ana Clara eu vi que ela estava online agora há pouco. Luiz Guilherme, meu médico querido, ele deve estar de plantão, coitadinho, meu filho, que na verdade eles são meus enteados, que eu amo muito como filho, né? Não, eu tô falando daqueles outros que ficam no seu pé aí também, aí embaixo da sim, mesa. Embaixo da mesa tem o Simba, que tá hoje comigo, o Miro, que é o caçulinha, e a Zubaida, minha baiana.
Para vocês sentirem que ela também não é fraca, né? Assim, a informaçãozinha dela, né? Master Coach em Desenvolvimento Humano, coautora do livro Mindset Coaching. Tá aqui o livro também, comprem, tá à venda aí. Possui 4 formações em coaching com PNL, sim, Arpia, Rede de Empreendedores, Life Coaching, PNL em Vendas, Alta Performance em Produtividade, Liderança e Gestão de Equipes, Power of Mind and Health and Healing, Stress Management, é cheia de coisas. Ela tem de experiência que eu tenho de idade, né, 25 anos, como publicitária. Tem um detalhe também, chefe de cozinha, autora... E você é um lorde, Falhou a idade aí, não sei porquê. Chefe de cozinha, também autora de livros sobre culinária, cozinheira de mão cheia também, né? E desde... Faz quantos anos? Olha, eu sou colunista do portal de conteúdo Sim, o Sim Transforma, que é só sobre coaching, é o máximo, tá super legal, cheio de coisa boa para todo tipo de orientação e conteúdo rico. E faz alguns anos que ela resolveu ajudar as pessoas a se organizarem, a se desenvolverem e a serem mais felizes. Quantos anos isso já? E você fez essa transformação na sua vida? Oficialmente ou extraoficialmente? Extraoficialmente desde os 11 de idade, né? Não, na verdade, eu acho que eu comecei isso como assessora, indo devagarinho lá, para os idos de 2000 e pouco. Mas a partir de 2012 eu comecei a me dedicar exclusivamente a isso. Exclusivamente não, exclusivamente foi depois um pouquinho. Eu ainda atuava como chefe de cozinha. E eu era adolescente nessa época, mais ou menos. Isso. E também, não menos importante, não posso esquecer, esposa do meu amigo João Maxud. Agora Doutor João Maxud. BFF, o baixinho lá marca de perto. Cirurgião pediátrico de sucesso, cara fantástico, que faz eu morrer de orgulho dele todo dia. Isso é uma delícia. Meu herói. Muito bom. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui por uma razão muito séria, muito simples, mas eu acho que a vida está começando a retomar, né? E aí, tanto que a nossa chamada começou a retomada. E agora, né? As empresas abrindo, comércio abrindo, fechando, cidades avançando, depois voltando para trás. Quer dizer, o Brasil está uma bagunça, né? E aí a pergunta que a gente fica é como, nesse momento de retomada, onde todo mundo teve que se adaptar rapidamente a questões de home office, ou empresas tiveram que buscar novas formas de trabalhar, empresas fechando, oportunidades de negócio abrindo, as pessoas se preparando de alguma forma, e a questão é como é que os profissionais e as empresas vão lidar com isso. E aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, porque a gente passa por diversos momentos e aí a gente tem cada uma das especialidades. Então, eu acho que eu vou começar pelo nosso fundador, porque ele foca no empreendedorismo, ele tem falado disso na Band. E agora, Ale? O que acontece com as empresas? Como é que você está vendo, enxergando, ou até próprio nos parceiros do Expo? Como é que está sendo essa retomada? O que vai acontecer daqui para frente? Eu não gosto muito do novo normal, mas... Eu também não gosto, porque, na verdade, o novo normal, toda vez que você tem alguma mudança no ambiente, eles chamam de novo normal, né? Outro dia eu estava dando uma olhada nos materiais, eu fui chamado para ajudar um amigo que não podia dar uma aula, eu fui dar aula no lugar dele, fui dar uma olhada no meu material, e em 2014 tinha um slide meu falando de novo normal, e eu nem lembrava. Então, assim, os termos vêm e vão, então, assim, é o que está acontecendo aí, ó. Chame como você quiser, mas é o que está acontecendo aí. A segunda coisa eu também, eu não sei se é retomada também, vamos chamar de retomada, porque, na verdade, tem empresa que não parou. Tem empresa que acelerou. Né? Tem empresa que acelerou e tal. Então, na verdade, eu não sei se é retomada
ou se é adaptação, ou não sei. O tema hoje lá na Band foi uma pesquisa da entidade de classe de bares e restaurantes daqui de São Paulo, que levantou uma pesquisa que 73% de todo o segmento aqui em São Paulo já estava atuando com delivery. E desses 73%, 80% estava insatisfeito. Tá. Ou com entregadores, ou com aplicativo, tal, não sei o quê. Eu falei, gente, mas é assim, é simples. Vamos fazer uma conta rápida. Se ele não tinha delivery antes, é porque o salário dele bombava e ele não precisava de delivery para pagar as contas. Sim. Tudo da noite para o dia ficou zero, ele teve que ter alguma chance de fazer faturamento, vamos fazer delivery. Ele chegou atrasado para negociar com as plataformas. Entrou pelo cano. Todo mundo que estava atrasado foi para as plataformas, faltou entregador. Então eles contrataram gente que não teve tempo de ser capacitada e tal. E por mais que sejam plataformas tecnológicas, esse negócio não cresce exponencialmente. Então colapsa o sistema. E os entregadores, desculpa, Lê, só acrescentando, os entregadores, eles também não estão satisfeitos, porque ontem, inclusive, eles fizeram uma manifestação saindo ali do Campo Belo, eu estava ali, foi uma barulheira danada, eles estavam revoltadíssimos. Mas aí eu questiono uma coisa. Eles não são funcionários, são prestadores. Pois é, exato. Quem determina o salário deles não é um sindicato, não é, talvez eles tenham uma base, um piso, mas algumas regras deve ter. Eu não sei, eu nunca empreguei, quer dizer, eu já usei, mas não sei como é que funciona. Mas piora, quer ver? Ó, aí, continuando o raciocínio, esses entregadores e a plataforma em colapso e tal, eles são a única função que eles têm. Você não consegue vender, você não consegue abrir seu restaurante, então você precisa desses caras. E aí, se você parar para pensar, esses caras dominam o canal do varejo de alimentação em São Paulo. Ponto. Sim. É um aplicativo que controla esse canal. Esse cara tem um monopólio, ou duopólio, sei lá. Eu já não diria mais nem São Paulo, eu diria no Brasil, na maioria das cidades ele está presente só hoje. pegar o dado estatístico da pesquisa, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que todas as grandes capitais têm o mesmo desenho, a proporção, o percentual deve ser muito próximo. Mas vamos ficar com São Paulo, que a gente tem um dado fresquinho, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que ter um redesenho disso aqui. Por quê? Porque agora não adianta você ser uma grande rede de fast food. Porque se você não tiver o delivery, você foi pro vinagre. Ou não adianta ser o melhor restaurante do bairro, pelo mesmo motivo. Então, a minha provocação que eu estou trazendo aqui para a gente conversar é, na verdade, a retomada ela já começou lá atrás. O ponto é, se você percebeu como isso impactou o segmento onde você atua, e você está se movimentando na direção de mover essa roda para que você caminhe nessa nova direção. Com certeza, os restaurantes, durante um determinado período de tempo, serão reféns das plataformas de delivery. Ainda mais agora, né, que vão reabrir, e ninguém sabe ao certo que não vai poder de noite, vai poder só determinados horários, que não vai resgatar o fluxo, né? Não vai, gente. E outra, assim, ó, vai reabrir... Não tão cedo, gente. Não é só isso. As pessoas ainda... Eu acho que ainda envolve o consumidor. O consumidor está ficando sem dinheiro. Né? Muita gente teve redução de salário, muita gente foi mandada embora. Tem gente que... né? Exato. Então, na verdade... eu vou te falar, eu também fui mandada embora por um monte de cliente meu que não renovou o contrato ou que ia fazer e acabou não fazendo, né? É isso. Então, eu acho que ainda vem um impacto talvez muito maior, um pouquinho mais para frente, que ainda não foi considerado e que vai continuar atingindo todas as classes, todos os segmentos, inevitavelmente. Né? Agora, a gente também costuma dizer que, dentro dos compulsivos, né, uma frase célebre que tem num quadro no QG dos compulsivos, escrita pelo próprio Alessandro, que sempre tem alguém começando algo novo. Né? E ali dentro desse mapeamento que a gente tem visto, que você conseguiu identificar o que surgiu de novo de negócios, de oportunidade com essa questão de crise e retomada assim, de mercado, o que você sentiu? Além, obviamente, dos que estão fazendo máscara, né? Acho que máscara foi o grande... a analogia a vender lenço, né? Exato.
Cara, assim, a gente teve uma discussão dessa num dos nossos cafés virtuais aí do final de semana, que a gente sempre faz, né? E a gente começou a falar do álcool gel, né? O cara que se tocou que o mercado ia precisar de álcool gel e parou de produzir o que ele produzia e converteu em álcool gel foi o cara que surfou a onda. Uhum. Aí depois todo mundo foi atrás dele e não tinha mais gôndola para botar álcool gel, porque não sei se vocês lembram, né? Teve um vale, depois teve um pico e... Só que farmácia de manipulação começou a fazer álcool gel, empresa de limpeza foi fazer álcool gel, cosmético foi fazer, empresa de bebida foi fazer álcool gel. Então, na verdade, virou uma bandeira social, né? Então, assim, a minha empresa de bebida está fazendo álcool gel, olha, o meu laboratório farmacêutico, e depois segue o jogo, é business, vende meu álcool, tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? O outro lado da moeda, ninguém calculou direito, faltou álcool líquido. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Aí sai correndo para produzir álcool líquido. Então, eu acho que o brasileiro ainda não aprendeu a planejar. Ele é muito bom de reagir, né? O jeitinho brasileiro, eu não gosto desse nome, mas é a nossa capacidade de reagir rapidamente à mudança de cenário. A gente veio aprendendo isso há décadas, com inflação, desmandos, né? Tal, a gente sempre deu um jeito de sobreviver. Só que acabou isso, gente. A gente está com 20 anos de equilíbrio econômico e tal. A gente tem que aprender a planejar, a gente tem que pensar em longo prazo, a gente tem que pensar em causa e consequência e tal. E eu não vejo isso acontecendo. É isso que me preocupa. É aquela um pouco daquela coisa, né? Você tá andando na Paulista, pessoal, começou a chover, de repente parece que os camelôs viram e aparece o guarda-chuva. Eles saem do bueiro, nunca viu? Aquilo lá, eles multiplicam, né? Você fala, nossa, que incrível! Aí, de repente, esquenta pra caramba, falta de chuva, estão todos vendendo raquetinha de pernilongo. Exato. Muito bem. Da chuva no outro é raquete, tá valendo. Do ponto de vista de negócio, está muito claro, acho que essa questão de planejar e de organizar. Aí eu vou dar só uma invertida na ordem, porque eu acho que por trás dos negócios estão pessoas, né? Mas antes de falar do negócio tratado com as pessoas, eu queria ver da Renata do ponto de vista das pessoas enquanto profissionais ou uma pessoa física mesmo, Renata. O que as pessoas têm que, nesse momento, como é que elas se adaptam, né, a toda essa mudança de rotina? Porque foi muita mudança em muito pouco tempo, né? Então, primeiro para tudo, fica todo mundo trancado em casa, aí algumas pessoas tinham que sair, agora as pessoas têm que voltar. Então, o que ela tem que se preparar? Como é que ela tem que se organizar pessoalmente, profissionalmente? Quais são as maiores, vamos dizer assim, questões que você tem trabalhado, que você tem visto acontecer com as pessoas? O que seria, o que é o ideal das pessoas fazerem neste momento de retomada? Bom, a história é a seguinte, uma das coisas com as quais eu mais tive que lidar nesse período todo foi com recuperação financeira, né? E recuperação, às vezes, de gente que já está muito endividada, alguns, e assim, são microempresários, são profissionais liberais, bastante profissional liberal, que também sofreu, porque eles não têm garantias de nada, não tem aqueles vínculos empregatícios que garantem um monte de coisa, por um lado e tal, enfim. Então, eu tive que ajudar um pouquinho essas pessoas a se organizarem. Dali, do começo da quarentena para frente, eu até escrevi isso no meu último artigo no Sim Transforma, chama Pit Stop, quem quiser acessar, dá uma olhada lá. Depois de algumas pessoas ficaram apáticas, outras entraram em depressão, outras saíram buscando qualquer coisa para não se desesperarem e acabaram metendo os pés pelas mãos. Mas muitas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, e isso foi muito bom, foram pessoas que eu coloquei nos eixos para ir fazer, vá se capacitar nesse período. Sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, eu queria tanto fazer um curso, eu queria tanto voltar a falar inglês direito, eu queria uma terceira língua, ou eu queria fazer um curso de liderança, ou eu queria fazer um curso de gestão, o que quer que seja. As pessoas tiveram essa oportunidade.
né? E isso foi uma coisa que eu estimulei largamente com o meu público, não só com os meus clientes, mas com o meu público também, porque eu tenho um canal, né? E eu acho que esse pode ser o grande diferencial, porque as pessoas que ficaram com menos período de trabalho na atividade principal que eles tiveram até aquele momento, eles puderam abrir um pouco o leque. E eu acho que só de não terem aquela sensação de inutilidade, de apatia, de marasmo, de tédio, elas acabam se reinventando, elas acabam se questionando. E eu costumo dizer, esse é assim o meu maior jargão, que eu costumo dizer que as pessoas emburrecem quando elas deixam de se questionar. Então, enquanto você está estudando e botando sua mente para funcionar, você está sempre se questionando e buscando, ou tendo novas informações para que você cresça mentalmente. Então, essa mentalidade fortalecida, essa coisa do ir para frente, do focar no positivo, de não ficar se rendendo ao vitimismo, porque o engraçado é assim, dessa vez ninguém pode se vitimizar, o mundo inteiro virou vítima. Então, estamos todos no mesmo patamar. Né? Isso é legal. Então, eu falo assim, mas eu não tenho mais eu. Ou você quer ir para frente ou você quer ir para trás, amor. Até o comentário do Clayton aqui, né? Que as pessoas ficam meio mentalmente doentes, fortalecer emocionalmente, né? O Clayton é um querido. O Clayton, ele teve a oportunidade de fazer um trabalho, um programa curtinho comigo, e ele é um grande exemplo, e eu gosto de falar porque ele é um grande exemplo de o que fez a quarentena fez com ele. Ele parou para pensar e ele mudou a área de atuação dele. Agora ele focou completamente naquilo que dá maior prazer, maior amor. Ele resolveu assumir a vida dele como artista profissional. E eu fiquei muito feliz porque eu fiz parte desse processo. Né? Que legal. Agora, Renata, deixa eu te perguntar uma coisa, porque as empresas estão mudando, né? Então, você vê que muitas empresas, não precisam ser grandes corporações, mas também pequenos escritórios de contabilidade, pequenas agências de propaganda, principalmente o pessoal mais voltado a serviços, escritórios de advocacia, enfim, as pessoas estão trabalhando mais em casa. Que, por um lado, é bom, quer dizer, as pessoas estão contentes porque economiza tempo em deslocamento, às vezes pode dormir um pouco mais porque economiza tempo de transporte público. Por outro lado, trabalhar em casa, você está sempre no limite, né? Então, como é que você faz para se organizar para trabalhar em casa? Então, assim, estou no meu momento de trabalho, como eu separo isso do meu momento pessoal? Então, tomar cuidado para não cuidar das coisas da casa e atrapalhar o trabalho, ou vice-versa, ficar só trabalhando e não cuidar da casa, ou evitar... Isso é outra coisa que, assim, que eu sou especialista e chata pra caramba quando se trata de trabalhar com alguém que precisa especificamente de organização. O segredo é disciplina. Você precisa ter uma rotina organizada. Se você tiver uma rotina organizada, você vai saber o que você vai fazer. Você, no dia anterior, quando você vai dormir, você programa o seu dia seguinte, você sabe quais são as etapas, quais são as tarefas que você precisa cumprir, quais são as coisas super importantes de serem evitadas, né? Porque precisa evitar um monte de distração. As redes sociais são enormes distrações, e isso em qualquer faixa etária, não só nas faixas da adolescência e final de infância, né? Mas, assim, eu vejo hoje adultos tão viciados em celular e rede social quanto criança. E as redes sociais, elas atrapalham até mais, o nível... até mais. O nível de produtividade do profissional cai violentamente. Outra coisa que parece que não tem a ver com a quarentena, mas tem a ver sim, que talvez as pessoas, por estarem em casa, talvez elas tenham melhorado um pouco esse hábito. É o hábito de tomar água, isso é outra coisa que eu pego no pé e falo, pô, Renata, mas você não é médica, não é nutricionista, não é nada disso? Não sou. Mas eu já sei, por algumas pesquisas, que quando o seu corpo não está, quando falta só 5% só de água no seu corpo, você está desidratado somente em 5%, o seu cérebro deixa de produzir 30%. Então, isso é uma coisa legal, que o fato de elas estarem em casa faz com que elas queiram
tendam a ir mais na cozinha. Pois é, olha, eu tenho uma garrafa aqui de 800 ml e minha meta, que eu também me imponho meta sobre a água, a minha meta são 3 dessa por dia, pelo menos, porque aí tem as das refeições e dos outros horários e tal. Vocês que estão assistindo aí, aproveita, dá um golinho de água também, bebe a sua água. Super importante. E se quiser também, pode mandar mais comentários, mais questões para a gente, que a gente está lendo aqui, tá? Então é isso, eu acho que assim, o negócio dos cursos, né, da capacitação, de você criar novos hábitos positivos, que também é outra coisa que a gente briga muito com, a gente, digo, nós coaches, né, a gente briga muito com os nossos clientes, assim, mudanças de hábitos, às vezes pequenos, o que você vai fazer quando você acordar? Em vez de você pegar o celular, vai fazer uma meditação, prepara o seu dia, se concentra, né? Então, são pequenos ajustes na vida que eu acho que a quarentena deu oportunidade para muita gente. Muita gente pegou, como sempre, né? Muita gente pegou o bonde, muita gente perdeu o bonde. Agora, quando vai ter outra quarentena, se Deus quiser, enquanto eu estiver viva, nunca mais. Daqui 100 anos. Tomara, porque eu já vou estar longe daqui. Muito bom. Muito bem. E aí, as pessoas voltando para as empresas, né, voltando à forma de trabalho, é aí que a gente vem, né, Roque, que é hora de pensar. A gente sempre fala das empresas, e a gente fez isso numa outra live que nós dois fizemos há umas semanas atrás, falando da importância da empresa na construção da sua marca, no encantamento com o cliente, mas sempre olhando o cliente externo, o consumidor. E muitas vezes as empresas esquecem do lado interno dela, dos seus clientes internos, dos seus funcionários, né? E quando a gente fala de employee experience, aí você vai me corrigir a definição, porque você é o cara do employee experience, mas é o encantamento dessa empresa e o engajamento da empresa com seus colaboradores. Nesse momento de retomada, como é que as empresas devem agir, como é que os líderes devem agir para com os seus liderados? É um momento novo do ponto de vista de pessoas, né, e como lidar com as pessoas, e está todo mundo inseguro. Eu acho que essa insegurança desse novo normal, que tanta gente está questionando, etc., é o que vai gerar uma experiência positiva. A gente mudou o nosso paradigma de que o home office não era produtivo, a gente mudou o paradigma que eu não posso trabalhar de casa, que eu não vou render, que eu não vou entregar as coisas que preciso entregar. E o que mais eu percebo cada vez mais eu preciso dar uma atenção maior para o trabalhador. E o colaborador em si, ele não é robô, ele não pode ser tratado como robô. E esse, para mim, vai ser o grande ganho da pandemia, porque, de um jeito ou de outro, seja para anunciar a redução de salário, uma demissão ou outra, eu precisei ter um contato maior. Não foi simplesmente mandar um papo para demitir a pessoa, né? Mas eu preciso ter um contato, uma proximidade, gerar uma experiência onde, com transparência, gerando bem-estar para essa pessoa, eu consigo entregar uma coisa positiva e que marque, né? Então, a gente vê empresas que adotaram o home office se preocuparam com a cadeira que o colaborador senta, para ele ter um conforto um pouquinho melhor. Ergonomia. Né? Uma ergonomia. Tem outros que forneceram um computador ou possibilitaram ter Quem não tem notebook levou o desktop, né? Ou fizeram até um crediário em nome da empresa para o colaborador ter um notebook, né, para ele conseguir trabalhar, etc. Né? Outra coisa, a presença da família no dia a dia do trabalho cresceu muito. E antes era muito separado, assim, e é uma das coisas que mais me chamou a atenção. As pessoas passaram a entender o que o outro fazia. Né? Que eu acho que ficou mais tolerante nessa questão de você estar num conference, numa videoconferência, e antigamente um cachorro latir, uma criança passar, um grito de mãe, era inaceitável, e hoje as pessoas já toleram, já entendem, né? Até porque a gente tem vida fora da empresa, né? Obviamente a gente tem tudo isso, e quando a gente fala de employee experience, é um momento de gerar
coisas positivas. Né? É o momento de pensar um pouquinho, não no negativo, e sim no positivo, né? Pensar um pouquinho, ser um pouco otimista com relação às pessoas e, dentro disso, transformar. A gente Uma provocação para vocês. Adoro provocações. Assim, ó, o ser humano não gosta de mudança, né? Ele se adapta rapidamente às situações e quer ficar lá. Aí toda vez que tem uma mudança, ele entra em parafuso, é quase que igual ao rito do luto, né? Tem que passar por aquilo tudo, beleza. Só que agora é uma mudança global. Não é que eu estou passando por uma mudança, o mundo passou por uma mudança. E se eu não me movimentar, eu vou deixar de existir. Exatamente. E por que as pessoas demoram tanto para perceber isso? Sabe, assim? Porque se você olhar, já mudou. Esse negócio de novo normal já mudou. Já, assim, ó, tem empresa que já voltou a operação normal, bonitinho e tal. Tudo Sim. bem, tem a questão da regulamentação, tem a segurança fitossanitária, beleza. Né? Mas o ser humano demora para perceber que, assim, cara, já mudou. Se eu não der meus pulos aqui, eu vou ficar muito mais para trás. Se eu não aproveitar a pandemia para aprender outro idioma, as pessoas têm muita tendência à vitimização, né? Quem vai resolver o meu problema? Cara, não é seu o problema? Exato, exato. Olha, na verdade, desculpa, Roque, na verdade, isso é uma coisa que eu também procuro trabalhar muito. A vida é dinâmica. A única coisa que nós temos de constante na vida é a mudança. O novo normal acontece todo santo dia. Se você não está alerta, você dorme, para no ponto, e aí fica aí, muito para trás. E eu tenho visto muita gente, assim, passos e passos e passos e pernadas lá para trás, justamente porque não se adapta com essas novas mudanças, ou não se adapta num novo emprego, ou não se adapta. Então, assim, o ser humano, ele resiste a mudanças, né? Mas a gente tem elemento todo dia para lidar com essas mudanças. Tem gente que não sabe lidar, vai aprender na porrada. E aí, assim, ou a gente cresce pelo amor ou pela dor. A quarentena, eu acho que foi uma dor generalizada que a gente estava falando, como eu já tinha falado antes também. Não dá para você se vitimizar, porque está todo mundo junto, né? E alguns se destacaram justamente por ter essa mobilidade, e aí eu não falo do jeitinho brasileiro, eu falo exatamente desse preparo, desse questionamento, de você estar sempre estudando, procurando se aprimorar, procurando ser o melhor daquilo que você faz, e não é ser o melhor para ser o campeão, porque eu também sou super contra essa filosofia de você ter que ser o melhor. Eu sou da filosofia que você tem que fazer o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, você vai se realizar. E aí, à medida que você faça o seu melhor e corra atrás daquilo que você tem de melhor realmente como recurso, fica muito mais fácil lidar com essas mudanças. Eu vi realmente nesse período, eu vi os dois extremos opostos, gente que foi super bem para frente, que se adaptou, que está curtindo, teve gente até, apesar do sofrimento, gente se ressignificando o sofrimento, entendendo isso como uma oportunidade de ver a vida de uma forma diferente, começar de novo, né? Então, essa parada que a gente teve obrigatória aí. E eu acho assim, as barreiras acabaram de vez, né? É muito interessante a gente perceber. Eu participei de um processo muito legal, dinâmico, onde tinha gente de Curitiba, gente de Caxias do Sul, gente na Itália e gente em São Paulo. E juntos a gente estava construindo um modelo de negócio voltado para pessoas. Né? Quando a gente vê isso, por que as empresas não podem adotar esse novo padrão? Né? Onde os talentos estão no mundo e não mais no bairro, na cidade, enfim. Talvez isso seja um grande ganho desse novo processo. A gente derrubar todas as barreiras e voltar à Pangeia geral, né, que era antigamente. Exato. Porque
Eu acho que mais do que nunca é o que a gente já diz nos compulsivos há algum tempo nas nossas palestras, que o mundo é colaborativo, né? É a questão da colaboração. E mais do que nunca é a hora da colaboração, né? Se a gente olhar a etimologia da palavra, o co vem de junto, labor de trabalho e ação de fazer, de realizar. Então, realizar algo junto. E aquilo que o Roque falou hoje, o mundo não tem fronteiras, né? Acabou aquela coisa de precisar estar todo mundo confinado no escritório. Hoje, as tecnologias, videoconferência, salas de reunião virtual, não importa aonde você está, você tendo um computador, um celular, um acesso à internet, você consegue colaborar. É isso que eu estava falando, que as pessoas começam a perceber que elas são parte de uma enorme engrenagem. E ela não precisa ser a melhor, ou a dona da engrenagem, ou a diretora da engrenagem, ela precisa ser boa naquilo que ela faz. Na hora que ela se torna boa naquilo que ela faz, ela se torna relevante. Agora, a provocação contra que volta, e aí, na visão do Alessandro, como líder, como superintendente no ROC, como recursos humanos, isso não significa que o fato de você ter as pessoas conseguindo trabalhar remotamente, que o contato e a troca presencial seja importante, certo? Perfeito. Eu entendo assim. Você que tem 600 colaboradores, assim... Ó, vamos lá. A gente tem 600 colaboradores, metade disso, um pouquinho menos, está em São Paulo e o resto está espalhado pelo Brasil. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo lá no Extra. Por quê? Porque a gente está se falando mais, a gente está se vendo mais. Pessoas que eu veria 2 vezes por ano, quando eu fosse na filial, tal, eu vejo toda semana, né? Tem um ponto aqui que a tecnologia tem obrigado, ou tem permitido, perdão, que a gente fizesse coisas que a gente não fazia antes. Então, quando você monta um squad para um projeto novo, agora os caras se reúnem toda manhã rapidinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos, todo mundo se vê, bate ali a lista, ok, valeu pessoal, tá todo mundo bem? Tá? Então, fez com que primeiro as relações se intensificassem. A tecnologia permitiu isso. Mas pô, o cara tá em casa, não tem tanta estrutura. Ninguém tá no ambiente perfeito, gente. Né? Ninguém tá no ambiente perfeito. Assim, nem a própria empresa não é um ambiente perfeito, né? Então, assim, eu tenho a crença que tudo que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai fazer. Então, eu não consigo, por exemplo, levar cadeira para cada colaborador. Porque tem lugar que eu tenho um colaborador. Eu tenho um lugar que a cadeira nem é nossa, porque a gente está dentro de uma outra instituição de ensino. Então, assim, eu tenho que entender como é que eu consigo dar esse equilíbrio ou esse conforto para os colaboradores. Aí a gente foi para outros caminhos. Então, vamos fazer o seguinte, a gente não está gastando com vale transporte. Vamos converter isso numa ajuda de home office, para os caras pagar a internet dele e tal. Pô, a gente está vendo que está todo mundo tendo dificuldade com os filhos, que os filhos estão em casa, ou em férias, ou estudando em casa, que as escolas não estão tão preparadas e tal. Como a gente trabalha com capacitação, a gente pegou 4 instrutores e os capacitou para ajudar os pais, que são colaboradores do Extra, com seus filhos. Isso é o máximo, né? Isso é um ideal. Você pode ajudar na cadeira, mas você acha uma forma de ajudar. Isso. Com que aquele cara se sinta valorizado, né? É isso. E ainda assim o gato vai passar em cima do teclado, a criança vai... E tá tudo bem. Porque as pessoas estão ali nas suas casas, estão vivendo as coisas como elas são. Tipo, eu estou conversando com vocês, meu filho acabou de fechar a porta do escritório. Talvez eu esteja falando alto. Então, assim, é um movimento. É um movimento do ambiente. E a gente começa a perceber que isso é o Employee Experience. Cada empresa olhar a sua cultura, o seu jeito e o seu ambiente onde ele está inserido e gerar a melhor experiência dentro desse contexto, dentro do seu ecossistema. Obviamente, nem todo mundo pode levar o computador, nem todo mundo tem a chance, mas, poxa, é que nem no Espro, é uma entidade de ensino. Por que não ensinar os pais a serem professores? É sensacional. Isso marca todo mundo. E olha, essa era uma função que os pais estavam esquecendo muito, viu? Os pais estavam só focados na vida profissional. Aí a mãe, de cabeça cheia, chega em casa, o menino quer atenção, a menina quer atenção,
precisam fazer lição, eles não estão nem aí se precisa fazer lição ou não, porque, afinal de contas, eu pago uma escola para fazer isso pelos meus filhos. E não é bem assim. Uma educação, ela tem que ser paralela, né? Trabalho da casa, trabalho da escola, com valores iguais, com valores parecidos, etc. e tal. E eu acho que até o José Tadeu Gobi está aqui falando exatamente isso. Eu vou até ler esse comentário dele. Por favor. Eu vou ocultar vocês um pouquinho, mas ele fala o seguinte, ó, a quarentena ou a ameaça concreta à vida, a sobrevivência física, quer dizer, está todo mundo preocupado em não ficar doente, né, com medo de morte, de sofrimento, fez o homem reavaliar uma série de valores. Ao ser obrigado a ficar confinado em casa, começou a ver a vida a partir da perspectiva do camponês. É uma bela analogia a isso, né? A valorizar outras coisas que não a corrida alucinada pelo sucesso ou pela posse das coisas inúteis. Ou seja, a questão da comida caseira, a família, a mesa, a troca, a conversa, né? Eu acho que realmente tudo isso. Esses valores estavam. Eu senti que no começo da quarentena esses valores estavam sendo retomados. Exato. E agora, eu acho que este novo normal, que eu também não gosto de chamar de novo normal, porque para mim o novo normal é todo dia, depende de você e não do mundo, né? Você já reestruturou a família voltou aqui gostoso, eu tenho minha família quentinho. Puxa, que delícia! Tudo bem, perdeu o emprego, mas olha só. Isso aqui ninguém paga no mundo, meus filhos do meu lado, todo mundo com saúde, numa época de pandemia, né? Sim. Então, essas coisas, esses valores pequenos, realmente eu vi que voltaram bastante mesmo. E aí, deixa eu só fazer uma parte agora, que eu queria também mostrar e comentar para vocês como isso tudo interfere sobre o ponto de vista da imagem das empresas, sobre o ponto de vista de comunicação e mercadologicamente fazendo. Porque o que acontece? Está tudo mudando. Então, a forma de comunicar mudou. As empresas, elas tiveram também que começar a se adaptar. Muito pequeno negócio que não fazia marketing digital, teve que aprender a usar um WhatsApp Business, sair correndo para criar sua conta de Instagram, de Facebook, a contar para o seu público que eles estavam funcionando, né? Inclusive, a gente rodou uma pesquisa dos compulsivos, junto com a Band News FM, que a gente vai divulgar aí nos próximos dias com a Band. Eu não posso, enfim, adiantar muito, mas um teaser que eu posso dar é que muitas empresas tiveram que ir atrás de novos clientes, né? Então, buscar uma comunicação para aumentar e engajar novos clientes. Coisa que não precisaria ter acontecido por conta da quarentena. Você pode claro. Então, é isso que eu falo, estar se renovando, estar se modificando, estar o tempo inteiro se questionando, o que mais eu posso fazer? Eu ir atrás exatamente disso, não esperar uma desgraça para você ter que se mexer. E aí, o que acontece? Muitas empresas também tiveram uma atitude legal e acabaram, de alguma forma, ficando parceiras ou tentando facilitar a vida do cliente. E aí a gente fala desde os próprios aplicativos de entrega de comida que tentaram manter a roda funcionando. A gente está falando de bancos que adiaram 3, 4 parcelas de pagamentos de empréstimos. Enfim, a forma também de comunicar e dessas empresas atuarem vai mudar, né? Muitas empresas estão tendo que se reinventar e buscar novas formas de trabalhar. O fato é que vai ter que ter uma nova consciência e isso reflete na imagem. O funcionário bem tratado, ele reflete na imagem da empresa. Como funcionário maltratado, também danifica muito. A gente teve esse caso recentemente com o caso da demissão da universidade, né, da Uninove, que ecoou mal pra caramba no mercado, no meio acadêmico, no meio dos professores, aonde a gente teve aí centenas de professores que foram demitidos por pop-up, né? Foi muito chocante, prejudicou muito. Então, as empresas também estão tendo que colaborar. A gente vê no noticiário toda hora empresas que estão adaptando as suas estruturas para poder receber mais gente. Tem um caso, e eu quero trazer também para cá, depois para uma outra live, de uma agência de marketing digital que aproveitou essa situação para transformar a forma de trabalho de seus colaboradores
onde criaram uma série de salas virtuais por projeto, por cliente, mas tem inclusive a sala do cafezinho, a sala para falar besteira, né? Então, são fatores que realmente estão mudando. Luiz, você acha, aproveitando essa deixa de marcas e tal, que identificar o propósito, uma marca agora, identificando o seu propósito, pode ser um novo meio, um novo jeito de conquistar o coração dos clientes? Eu acho que não só algumas marcas vão ter que identificar o seu propósito, né, reavaliar qual que é o seu propósito, a sua forma de atuação, e mais do que nunca, as marcas que já sabem que é o seu propósito, é ser muito fiel e atuar com esse propósito junto com seus clientes, para poder trazer a proximidade e realmente engajar esses clientes, né? Porque os clientes, eles precisam ter segurança. Então, se você é um cliente que tem um e-commerce, né, que você tem que digitalizar, até a Camila aqui comentou, né, quem não tinha se digitalizado teve que correr, né? Então, você vai se digitalizar, vai fazer o e-commerce, você tem que garantir a confiança, que seu produto vai ser entregue, né, que seu meio de pagamento seja seguro, né? A gente teve casos aí de uma grande parcela da população que nunca tinha feito uma compra online sequer, porque não tinha confiança, começou a fazer supermercado, começou a comprar roupa, uma série de coisas online. E essa interatividade, então, é muito importante. As marcas têm que estar muito próximas. E hoje, com o meio digital, com você fazer campanhas e um belo post, seja em Face, seja em Instagram, seja usando o WhatsApp Business, qualquer outra forma de comunicação, é muito fácil e é muito barato, né? Você não precisa mais ter 500 mil reais para enfiar na Rede Globo. Trabalha... Eu acho que, assim, a forma como essa comunicação do propósito vai ser feita, ela precisa também ser um pouco cuidadosa, porque pode parecer oportunismo, né? Mas eu acho que... Pegando esse gancho da dor, do sofrimento, da morte, da desgraça, do desemprego, etc., e botando, e assumindo isso como propósito. Então, o cuidado com isso daí também precisa ser bem ajustado, né? Eu vou jogar água aqui, gente. Assim, ó, a questão do propósito é pré-histórica. Se eu não tenho um propósito, ninguém vai se engajar na minha empresa, na minha causa, no meu negócio. As pessoas não perceberem por que eu existo. Eu vou ser uma empresa pequenininha, eu não tenho engajamento, eu não cresço, eu não faço nada. É um pouquinho, eu acho que o que a Camila falou antes, do que o Pécio está falando aqui, né? Ambos dos compulsivos, obrigado pela audiência. É isso, assim, a questão de você ter um propósito, ela é anterior a qualquer situação ambiental. Exato. Porque o ambiente muda o tempo todo. Então, assim, se o seu propósito é garantir a melhor comida para o bairro, de orientação árabe, sei lá, não sei o que, cara, é seu propósito, com pandemia, sem pandemia, com vaca louca, com tsunami, é o seu propósito. O que vai fazer é o seguinte, seu propósito neste ambiente tem que ser ajustado para que ele continue sendo percebido, entendido. Exatamente. Aí é uma chance enorme das empresas ou criarem o seu propósito, ou reidentificarem, ou até virar uma oportunidade de empreender baseado nesse propósito novo, dentro desse novo sistema. Que empresas que nunca divulgaram qual era o seu propósito, saem divulgando aí, né, falando bobagem, olha só, nós estivemos do seu lado, coisa nenhuma, né, vamos falar, por isso que eu acho que precisa tomar cuidado com o que é o propósito, o que é oportunismo, e cabe também a nós, como consumidores, como funcionários, como colaboradores, prestadores de serviços, o que quer que seja, a gente também identificar isso. Mas eram as marcas que realmente estavam mais próximas da gente anteriormente e quais estão aproveitando desse momento. Não sei se vocês vão lembrar quando teve o furacão Katrina nos Estados Unidos, teve uma modelo, será uma atriz brasileira, que começou a tirar selfie nas cidades destruídas. Gente, essa percepção, essa sensação que eu tenho quando eu vejo uma empresa se apropriando da desgraça alheia para vender a causa. Uma coisa é falar assim, ó,
eu tô alinhado com você, eu tô solidário com você, é uma coisa. Outra é eu pegar a sua dor e converter isso num produto, na minha causa. Isso. Não dá certo. E aí é a grande questão. Se aproveita disso, que credibilidade você passa para o teu consumidor? Pro seu... Sim, mas se você não se posiciona, você é omisso. Então, por isso que empreender não é fácil. É difícil meio termo, né, Ale? Claro. Você consegue fazer o meio termo sem ser oportunista, né? Porque, assim, você explorar a desgraça alheia é muito feio. É muito feio. Quem faz isso como empresa, como pessoa, como, sei lá, religião, igreja, é um horror isso. Você se aproximar das pessoas quando está tudo bem, ok. Quando está tudo mal, você se aproxima das pessoas, mas não vai vender teu produto naquela hora, poxa. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque por incrível que pareça, né, o tempo voa, né? E a gente está chegando perto do tempo aqui, e se deixar a gente ia ficar aqui a noite inteira, porque o papo está muito gostoso, tudo, e eu vou até fazer uma provocação antes aqui, que chegou um comentário fresquinho da Flávia Cury aqui. O que vocês acham da ação do Magazine Luiza em relação à violência doméstica que aumentou na pandemia? Roque. Eu acho que a ação ela é válida e ela vem no contexto de tudo que a gente está passando no mundo, né? Estamos mais sensíveis às causas, né? A gente vê a questão do racismo cada vez mais presente e combatido, a gente vê as questões de homofobia cada vez mais presente e combatido, a própria Fórmula 1, agora todos os carros vão ter o arco-íris simbolizando esse novo momento, para a gente ver como que é uma atuação já global, né, de um produto que sempre foi elitista. Então a gente vê que ações como essa reverberam e reverberam positivamente, né? Eu acho que tem um ponto aqui que eu até queria complementar, que é assim, esse é o lado ruim, que é o contra os valores de família que foram resgatados, né? Que a gente está falando só de a família voltou, tá todo mundo em volta da mesa, vamos cozinhar mais em casa, etc. Agora, curiosamente, né, vendas de bebidas destiladas nesse período cresceu mais de 50%. Então as pessoas estão em casa, estão bebendo mais, a pressão da violência, assim, do convívio, né? Vira um Big Brother. As nossas casas viraram um enorme Big Brother, né? E a gente tem que pensar que boa parte da parcela da população não vive na situação de ter uma casa confortável, com 3, 4, 5, 6 ou mais cômodos, um jardim grande. Muita gente que vive num quarto e sala, 3, 4, 5 pessoas, e a pressão aumenta, né? E aí fica mais suscetível a acontecer esses fatos. Então eu acho que essas ações é uma forma de defesa à vida. Eu acho que foi uma iniciativa fantástica do Magazine Luiza, que hoje inclusive é considerada até a Amazon brasileira, né, por todas as ações digitais. Foi a primeira marca que apoiou o pequeno empreendedor abrindo a sua plataforma para venda. Foi a marca que veio com essa questão de violência doméstica, uma série de fatores. Então, eu acho que é isso. Não é porque o Magazine Luiza é o Magazine Luiza, que é enorme, que ele não pode ajudar o pequeno. Ele vai ajudar e ele captura valor de N formas. Quanto marca. Olha, o meu elogio aqui para o Magazine Luiza é porque a ferramenta, a forma como eles colocaram a ferramenta disponível no aplicativo, facilita muito que as pessoas que têm medo, e às vezes elas não têm nem como pedirem socorro, essa é uma forma muito legal, porque se o cara lá está do lado dela, e ela tá mexendo só no Magazine Luiza, só está olhando no Magazine Luiza, entendeu? Então, eu achei fantástico por isso, porque talvez tenha sido uma forma, um subterfúgio, assim, uma curvinha que pode ter beneficiado muita gente. Eu espero que tenha, realmente. Parabéns para a Magazine Luiza também por pensar nisso.
Porque era o ponto que eu ia trazer, Renato. Assim, eu gosto de todas as iniciativas inovadoras que se preocupam com as pessoas, independente de qual a causa, raça, gênero, né? Assim, eu apoio. Eu só queria tentar entender a eficácia. Eu queria saber quanto de fato conseguiu ajudar a essas mulheres, né? Quanto de fato conseguiu ajudar esses empreendedores que estão usando aplicativo e tal, porque o buraco é muito mais embaixo, né? O negócio é muito mais complicado. Então, o ambiente familiar, ele pode ser tanto prazeroso quanto tóxico. Sim. Não estou nem chegando no ponto da violência, que para mim é inadmissível, mas assim, você pode ter um lugar que as pessoas não vão aguentar. A quantidade de casamentos que se desfez na pandemia também cresceu absurdamente, porque falou, cara, eu não te aguento todo dia, é legal se te encontrar à noite, tomar café e jantar com você todo dia, mas almoçar todo dia... Não tinha um contrato que a gente ia ter que atravessar uma quarentena, tá? Né? Agora virou quarentena, né? Não, porque foi assim, ó, foi na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, não tinha nada de quarentena quando o padre falou. Não, inclusive porque assim, eu tô de quarentena, você não tá doente, nem eu, mas não te aguento mais, filho. Mas é esse o ponto, então... Antes, deixar claro aqui, a melhor companhia que eu podia ter na minha quarentena é o meu marido, tá? Eu não tô me referindo a ele, não, por favor. Não, fique tranquila. Eu acho que a gente está bem aqui. Eu estou tranquilo também aqui em casa, mas o que eu estou dizendo é que, pegando carona no que o Luiz falou, que putz, as pessoas vivem em menos espaço, com mais gente e tal. Rapidamente, assim, ó, uma das coisas que preocupa a gente lá no Espro é que a gente já identificou que o jovem ele está se sentindo inútil. Porque ele estudava num horário, trabalhava em outro, corria para cá, chegava em casa cansado, tomava banho, comia, dormia, não sei o quê. Agora ele está trancado em casa, num espaço pequenininho, com mais 4 pessoas na casa, então ele está perdendo o vínculo, né, com a empresa, apesar de continuar empregado e em casa, mas ele está perdendo o vínculo com a empresa, ele não fala com o chefe dele, ele não tem o movimento no transporte público e tal. Então, se para o nosso jovem nessa linha, imagina se para o cara mais velho que está casado, que não sei o que. Então, assim, a gente tem que tentar entender também como é que a gente alivia essa pressão que está acontecendo dentro das casas, né? Porque as pessoas não sabem como lidar com isso. Sim, exato. Verdade. E esse é o programa de RH. É uma outra vertente, que são valores, são crenças, são formações. E aí eu acho que a gente pode fazer uma outra live sobre isso. Exato. Deixa eu fazer uma última provocação, que a gente já está estourando uma hora aqui. Eu queria fazer uma última pergunta para cada um de vocês, no sentido do e agora. Então, assim, se você pudesse deixar uma última mensagem para quem está assistindo a gente agora, para quem vai assistir essa gravação depois, é assim, começamos a retomada, né? E agora, qual é a minha atitude? O que eu tenho que fazer, seja do ponto de vista meu pessoal, profissional, meu como empreendedor, como empresa em relação com meus funcionários? E eu já me adianto falando em relação à marca, assim, é um pouco até o que a Camila comentou, assim, eu acho que a grande questão é se digitalizar cada vez mais. Se você não tem o seu negócio digitalizado, e eu tenho vídeos, já passei dicas sobre isso na coluna da Band News, está lá nos canais dos compulsivos e da Band News, os vídeos para você assistir, digitalize-se. Hoje é muito fácil você criar uma conta de profissional de Instagram, criar uma conta profissional de Facebook, usar um WhatsApp Business, que é uma ferramenta fantástica para negócios, e separar o seu lado pessoal, o que você gosta de curtir, do seu lado profissional. Acho que é muito importante você passar esse profissionalismo e a credibilidade. E entender que hoje você está exposto, digitalmente estamos todos expostos, sejamos empresas, marcas, profissionais e pessoalmente falando, né? Tudo que você faz reflete, né? Do seu lado pessoal, reflete no seu profissional. Veja o caso que pegou fogo essa semana também, no caso da profissional da Avon. Quer dizer, mantinha a empregada de forma escravizada, refletiu na empresa, a empresa, obviamente, tinha que desligar, porque não
os valores não caso, batem na empresa, mas o curioso é que o público não caiu de pau na pessoa, até caiu, mas caiu em cima da empresa, na marca. O que vocês vão fazer, né? Então, assim, digitalize-se, separe o seu pessoal do profissional e esteja preparado para esse novo momento, né? Rê, você como nossa convidada, o conselho para fazer agora? Olha, eu como convidada, especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. É importante todo mundo entender que o mundo é uma engrenagem só. Você não faz parte da engrenagem só da sua empresa. O que você faz afeta todas as pessoas que têm relação com você e afeta também as que têm relação indireta com você. Uhum. Quando eu falei lá de você se capacitar e tudo, eu falo até de você se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, de se sensibilizar mais com o outro, de essa coisa de você não ter que ser o top, o máximo, o primeiro, o ganhador do troféu, mas de você fazer o seu melhor, que você vai ser reconhecido. A sua capacitação em termos de conteúdo e de intelecto, né? De busca de sabedoria, de conhecimento. Hoje nós temos muitos cursos online gratuitos, então eu não estou falando só para uma camada da população, ela está falando de fazer curso é caro. Não, está cheio de curso muito bom, um monte de plataforma de curso, que só procurar no Google que você vai achar. Eu mesma fiz alguns grátis e gostei muito. E entender que a gente tem todos os dias a oportunidade de começar diferente. Então, você não está feliz com quem você é hoje, você não está feliz com o seu desempenho hoje, faça alguma coisa. Não reclama. Sentar a bunda na cadeira e reclamar não resolve, não vai fazer nada e você vai se sentir cada vez pior. Então, assim, faça alguma coisa. Leia um livro, acesse um site diferente, busque informação, busque uma pessoa que te dê bons conselhos, busque um padre ou alguém que possa, que seja da linha espiritual, porque cuidar do espírito também é muito importante. O que a gente começa agora. É uma questão de escolha, e essa escolha a gente tem todos os dias. Legal. Roque, e agora? Que cada vez mais a gente precisa olhar para nós, para o nosso propósito, redescobrir ou revisitar os nossos valores, e do ponto de vista das empresas, lembrar que não é só o lucro. Embaixo dela a gente tem pessoas que conduzem a empresa para o lucro. E se eu lembrar dessas pessoas e motivá-las e engajá-las para fazer essa diferença, eu vou ser reconhecido daqui para frente. Eu acho que mais do que isso, né, Roque, só é tratar humana, né? Nesse momento, obviamente, muitas empresas com dificuldades vão ter que desligar pessoas, né? Mas desligar de uma forma tão humana ou mais do que quanto foi no momento da contratação. Exatamente. Lembrando que quem desliga, que amanhã pode ser você, né? Você pode ser o desligado, né? Exatamente. Perfeito. Isso aí. Chefe, founder, Alessandro Saad. Adoro. É a única coisa que você vai poder abraçar nos próximos 60 dias. Então, abrace a mudança, cara. Se você não fizer isso, você perdeu uma grande oportunidade. Eu arrisco dizer que é a única coisa que você vai viver para o resto da sua vida. Porque todos os dias a vida muda. Isso aí. A Camila está passando uma dica boa aqui de livro, que diz que se tudo mudou, mude tudo como se preparar para mudanças. Né, tem a dica de livro aí que ela colocou nos comentários. É isso, gente. Olha só, momento jabá final. Tá aqui o livro da Renata, que ela é coautora, Mindset Coaching. Tá à venda nas livrarias, nas plataformas? Não tá. Tem que ser fala comigo, ou eu repasso para quem vende. E para me contatar no Instagram, sempre Instagram, @por uma vida melhor hoje. É para isso que eu estou aqui. Esse é o meu propósito de vida, minha missão de vida é ajudar as pessoas. Então, por uma vida melhor hoje. Bora lá. Isso. E aí, o livro dos compulsivos, né? Ele está no livro.compulsivos.org. Né? Tem as cicatrizes, como empreender e aprender com os seus erros. A Lei organizou, tem mais 12
autores aqui, todos compulsivos, é um livro bem legal, também um livro de cabeceira do empreendedor. E para os jovens, ano sai o segundo volume. Sai o segundo volume, né? E o do Rock e o meu, só se você for um jovem do Espro, né, você vai ter essa oportunidade de abraçar esse material, que também foi muito legal, que foi muito, muito gostoso de fazer. Gente, a gente ficou muito feliz com o resultado. Que isso é mais importante. Isso é o mais importante, né? Que foi, o pessoal gostou. A Flávia aqui agradecendo a live. Obrigado vocês, obrigado a todos. Beijo, aí, Flávia. Que nos ouviram por 1h10, quase 1h10 aqui. Gente, muito obrigado, o papo muito gostoso. Vamos marcar mais, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu aceito outros convites, inclusive. Gostei muito. Exato. E, inclusive, a gente pode fazer uma boa combinação aqui. A Mônica também agradecendo aqui o papo leve, bacana, que bom. Obrigada, Mônica, pela sua audiência. E a gente pode fazer aqui um outro encontro também, unindo os dois melhores chefes que a gente tem aqui, né? A gente é bom de provar, eu e você, então junto as habilidades do Rock com a Renata. Quando acabar a quarentena, passar a pandemia. Mas alguém já está fazendo conta, para dizer chega, né? A gente pode se reunir e fazer uma live da reunião. Na verdade, todo mundo aqui gosta, viu? O Alessandro também gosta, eu também, com os pães e de todo o resto. O Tadeu também, obrigado, né? Obrigado aí pela audiência, pelos comentários. Eu amo esse homem, aprendi muito com ele. Tadeu, obrigada. Gente, valeu, muito obrigado, Rock, obrigado, Rê, por participar com a gente, obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau.